Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Queria que você, no pé que você está, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 33. Vamos ler alguns versículos. Êxodo 33, a partir do versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus amou-me com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou. A partir do versículo 7 diz assim: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedeu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento de adoração, palavra, esse momento ofertório. Ó Deus, esteja conosco, Senhor, nesta palavra. Que o Senhor possa falar no meu coração, que o Senhor possa falar no coração do teu povo, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Podeis aceitar, como você tem visto, a igreja está um pouco vazia, porque época de carnaval, geralmente os irmãos da congregação viajam, outros vão viajar, e Deus é bom. Amém? Está muito alto. Não sei se é retorno. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus é bom. Meus irmãos, esse texto é um texto muito bonito, é um texto a qual toda vez que eu leio esse texto, Deus fala comigo de forma diferente. Há tempos atrás eu já ministrei nesse texto, e Deus tem falado conosco em todo o tempo. Deus tem ministrado aos nossos corações em todo o tempo. Quando nós falamos de líder, nós falamos e nós pensamos em pessoas que fazem a diferença. O líder é uma pessoa não santa, mas resolvida. O líder é uma pessoa que sabe o que quer. E toda vez que o liderado vê o seu líder como exemplo, como espelho, isso é bom, isso é saudável. O líder, ele precisa ter, penso eu, dois tipos de milagres. O líder precisa ter um milagre individual. É quando o liderado vê em seu líder que o que ele está falando é verdade. É quando os liderados olham para os seus líderes e falam assim: quem está falando é um rapaz, é um moço de Deus, que vive o milagre de Deus.
O segundo tipo de milagre é um milagre coletivo. É quando o líder está governando ou está caminhando com seus liderados e o poder de Deus começa a acontecer. Os liderados começam a ser curados. Deus abre o mar. Deus revela. Deus cura. Deus faz que a criança viva. Deus faz que os pais tenham uma nova expectativa de vida. O líder precisa gerar isso. Gerar um milagre individual, é um milagre familiar e é um milagre coletivo. E é isso que, quando nós falamos de Moisés, nós pensamos nisso. É um líder que teve esse testemunho de milagres individuais, de milagres familiares e de milagres coletivos. Deus falava no arraial, Deus tratava o povo, Deus curava o povo, Deus mandava maná do céu para o povo, mas Deus também não deixava de operar na vida individual de Moisés. E isso é bom. É isso que os liderados querem ver no líder. E diz a Bíblia que Deus, ele começa a falar com Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu quero que vocês agora saiam do acampamento e a terra que eu prometi a Isaac, a Jacó, a Abraão, essa é a herança que o povo que você está conduzindo vai levar. Vocês vão conquistar essa terra. Porém, Moisés, eu não vou com vocês, porque o povo tem um coração duro. E o coração duro, a palavra não entra. Quem tem um coração duro não consegue ser curado, não consegue ser sarado. E Deus disse para Moisés: o meu anjo, os meus anjos vão com vocês, mas eu não irei com vocês. E diz a Bíblia que Moisés, ele sai do arraial, ele sai do meio do povo e se afasta e levanta uma tenda. E Moisés começa a buscar a presença de Deus. E o que mais bonito que acontece é que a Bíblia fala de Moisés, que Deus falava com Moisés face a face, como se fosse amigo, como se fosse alguém íntimo, que faz parte da família. A Bíblia fala que toda vez que Moisés criava um ambiente, levantava uma tenda, diz a Bíblia que Deus descia e começava a falar com Moisés. É muito bom quando a gente levanta, quando a gente cria um ambiente em nossa casa. É muito bom quando a gente começa a criar ambiente nos nossos relacionamentos. E quando a gente levanta a tenda dos nossos relacionamentos, Deus começa a falar, Deus começa a tratar, a intimidade aumenta. Quando nós levantamos tenda na nossa casa, os nossos filhos começam a entender o sentido da vida. Quando nós levantamos tenda nas nossas casas, os vizinhos começam a entender que a nossa casa é diferente, que nós somos vizinhos diferentes. E diz a Bíblia que Moisés cria um ambiente e Deus começa a falar com Moisés. Deus quer falar conosco hoje. Deus está falando conosco hoje. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. E muitas vezes, para a gente criar um ambiente propício, a gente precisa sair de alguns lugares. E muitas vezes, para a gente criar um ambiente que Deus desça e comece a falar comigo face a face, eu preciso deixar alguns lugares. E deixar algumas coisas é ruim, pesa em nós, dói em nós. Mas para Deus falar conosco, existem coisas que a gente precisa se afastar. Enquanto Moisés estava no arraial, nada acontecia. Mas quando ele sai do arraial e levanta uma tenda,
Deus começa a falar com ele. Existem coisas que estão bloqueando o canal do relacionamento entre Deus e o homem. A gente precisa largar. A gente precisa se afastar. É quando Deus fala para Abraão: sai da tua casa, porque o que eu tenho para você, o que eu tenho para a sua família, é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que eu tenho para você. Mas vocês precisam se afastar, vocês precisam sair. Quem pode dizer amém? Amém. E Deus começa a falar com Moisés, e diz a Bíblia que o povo, todos começam a levantar a sua tenda, e o povo começa a observar Moisés. E agora Moisés entra na tenda, e diz a Bíblia que o povo começa a ver apenas as costas de Moisés. E Moisés começa a clamar ao Senhor, e Deus começa a falar com Moisés. E diz a Bíblia que no versículo 10, a Bíblia fala assim: e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. Existem momentos que a gente não tem que ir para a tenda de ninguém, não. Existem momentos que a gente tem que estar na nossa tenda. Existem momentos que a nossa adoração começa na nossa casa. A Bíblia fala que todos se levantaram da sua tenda, e cada um na sua tenda adorava o Senhor. E Deus começou a falar com Moisés, e Moisés ouve o que não queria ouvir. Deus fala para Moisés: Moisés, eu não irei com vocês. Eu acho que isso tem que parar tudo. Quando Deus fala conosco que Ele não está mais conosco, tem que parar tudo. O que você começou, para, volta do zero. Porque se Deus não quer mais estar comigo, alguma coisa está errada. Eu preciso consertar isso. E aqui Deus fala de herança. Deus fala: olha, eu não vou com vocês, mas a terra é de vocês. O que nós estamos buscando? O que nós estamos buscando? Será que nós estamos buscando os benefícios de Deus ou o rosto de Deus? O que nós estamos buscando? Será que são os milagres de Deus ou a intimidade com Deus? E Moisés falou para Deus: não, Deus, se é tão presente eu não vou. Senhor, eu não vou. E Deus começa a explicar para Moisés o porquê que ele não vai. Sabe, quando nós somos amigos de alguém, a pessoa fala que não vai, ou fala que vai, mas ele explica, porque ele confia em você. E Deus começa a explicar para Moisés por que ele não vai. Moisés, eu vou te explicar porque você é meu amigo. Tivemos agora um acontecimento, fizemos trilha sábado, foi muito bom. Eu dei aula, né? Como é que funciona a trilha? Normal, atleta. E subimos e antes de irmos para a trilha, fomos ver o pessoal pulando, né? De asa delta. E lá tinha uma moça, resumindo a história, tinha uma moça que ela tentou se suicidar. Ela se jogou e o povo começou a correr atrás para você conseguir salvá-la. E tinha entre nós um bombeiro, um amigo nosso. Ele foi, salvou a moça, e a moça ficou deitada lá, e ela começou a falar que sentia dor na alma. Perguntaram para ela: você está sentindo alguma dor? Ela falou: não, eu estou sentindo dor na alma. E quando fala de alma, fala de sentimento. Dor na alma é dor de sentimento. Aí Deus toma a Adriana vai lá, a Carolina, as mulheres, todos que estavam lá começam a
depois fizemos a trilha. Sabe, a pessoa sem Deus, a pessoa perde equilíbrio. A pessoa sem Deus, a pessoa não tem direção. A pessoa sem Deus não consegue resolver os seus problemas. É isso que o Moisés entende. Senhor, sem o Senhor eu não posso ir, porque vai haver problemas. E sem Ti nós não conseguimos resolver nossos tipos de problemas. E tem uma parte desse texto muito interessante que eu quero falar nesta noite. Aqui no versículo 11, a Bíblia fala assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da terra. A terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, o povo iria herdar. Aqui nós estamos falando de herança. Deus fala para o povo: Moisés, eu vou dar a terra que eu prometi a vocês. Aqui nós falamos de herança. Mas quando no versículo 11 fala que o jovem, o mancebo, mesmo Moisés saindo da presença de Deus, o mancebo continuava na tenda. Aqui fala de sucessor. Há uma grande diferença quando um rapaz, um jovem, é rico, seus pais têm várias propriedades e os pais morrem e ele assume. Só que ele não se envolveu. Ele não procurou saber como que se administra a empresa do seu pai. Nós temos um exemplo clássico do filho do Cenas, né? Os pais morreram e ele não soube o que fazer. Ele herdou, ele não foi o sucessor, ele herdou e não soube o que fazer e faliu. Talvez se ele estivesse mais intimidade com o pai, talvez se ele entendesse os princípios da empresa do pai, talvez não teria falido. Nós estamos falando de um jovem, Josué, que não herdou. Quando Moisés morre, Deus chama Josué. Josué não herdou o povo. Josué foi o sucessor de Moisés, porque ele entendia. Ele sabia como é que Deus fala. Ele sabia de que forma Moisés construía o ambiente. Enquanto o povo estava na sua tenda para saber se Deus deu positivo ou negativo, Josué permanecia na tenda. Isso é o sucessor. Quando Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: mas sereis virtude do Espírito Santo, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis santo, e ser-me-eis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia. Isso aqui fala não de herança, isso aqui fala de sucessor. Jesus andou o tempo todo com os discípulos. Jesus preparou os discípulos o tempo todo, para quando ele subisse, tinham sucessores. Tinha João Batista, tinha Pedro. O Pedro, ele não herdou o Espírito Santo. Amém, amém. E aqui eu falo um pouco sobre esse jovem Josué. Enquanto falamos hoje de manhã que a sociedade se baseia, que tem muita gente que se baseia a santidade na sociedade.
Falamos de manhã que tem muita gente que se baseia a sua santidade em homens, em igreja. Você conhece alguém, você deve conhecer, ou já ouviu falar de pastores que saíram de algum campo e abriram outra congregação sem a bênção do pastor? Ou líder de juventude, ou líder de crianças, ou líder de adolescentes, que brigou com o pastor e saiu e abriu outra igreja. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Existem pessoas que saem da igreja, mas com a bênção. Existem outras que saem sem a bênção e levam o rebanho, divide a igreja. Eu começo a pensar que esse jovem Josué, ele tinha Moisés como exemplo. Quando ele via Moisés falar com o povo, ele, uau, esse cara é demais. Quando ele via Moisés conduzindo o povo, ele, uau, esse cara é demais, eu estou aprendendo muito com ele. Quando Moisés subia no púlpito e começava a falar da palavra, da lei, Josué, uau, esse cara é demais, eu vou começar a andar com esse homem. Moisés é demais, ele prega muito, ele entende muito, ele sabe como conduzir o povo. Ele é muito bom. E se a gente precisa se espelhar em alguém, a gente não tem que depositar a nossa vida em ninguém, só em Deus, mas a gente se espelha em alguém. Existem filhos que falam, eu quero ser que nem meu pai. Existem obreiros que falam, eu quero ser igual meu pastor. Sim, isso é saudável. Então talvez esse jovem Josué se espelhava no Moisés. Onde Moisés estava, ele estava. Onde Moisés ia. O que Moisés falava é verdade. O que se Moisés espirrasse de saúde. É um cara que estava 24 horas com Moisés. Mas o que ele ensina para nós nesta noite é que pelo mais que o cara seja bom, pelo mais que o pastor seja excelente, que pregue muito, que seja uma bênção, se ele sair da tenda sem a presença de Deus, eu não vou não. Moisés, ele cria a tenda, ele constrói a tenda, Deus fala com Moisés, e Josué está na tenda, e Deus está falando. Moisés sai da tenda. Quando Moisés sai da tenda, vai falar com o povo, Josué continua na tenda. Ô Moisés, se a presença do Senhor não for contigo, eu não vou não, eu vou continuar aqui na tenda. Moisés, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor líder de todos os tempos, mas se a presença do Senhor não for contigo, eu não vou não, eu vou permanecer na presença do Senhor. E quando Moisés sai da tenda e vai em direção ao povo, vai ao arraial para falar com o povo, Josué não vai atrás de Moisés não, porque Josué percebe que sem a presença de Deus não cresce, sem a presença de Deus não evolui, sem a presença de Deus não há salvação. Pode ser o melhor apóstolo, o melhor pastor do mundo, mas se Deus não estiver na vida do pastor, eu não vou com o pastor, porque a presença de Deus é mais importante do que o meu líder. Tem muita gente indo atrás de pastores, tem muita gente, sabe, acompanhando pastores, e quando Deus fala, fica na tenda, eu não estou com eles, eu não autorizei. E tem muita gente acompanhando o pastor, esfriando, se desviando. Tem muita gente decepcionada com pastores, com líderes, com obreiros. Tem uma frase que diz assim: aquele que saiu da igreja por causa de homens, nunca entrará por causa de Deus. Se a presença de Deus não for com Moisés, meu filho, sabe, mediante a tudo isso que acontece,
pastores caídos em adultério, pastores roubando, líderes roubando. Mediante tudo isso que acontece, eu deixo essa palavra para você. Se Deus não for o teu líder, não vá. Se Deus continuar na terra, fique na terra. Fique na terra. Porque é na terra que Deus fala. É na terra que Deus direciona. É na terra que Deus cura. É na terra que Deus restaura. Que nesta noite, que possamos olhar para o alto que é Cristo, que possamos entender que a presença do Senhor é mais importante do que qualquer coisa nesta vida. Aleluia. Que a presença do Senhor é mais importante do que um carro do ano, do que um carro. Há pastores saindo de igreja, de congregações de campo, que oferecem um cargo para outros. Se a presença do Senhor não tiver, não vá, meu irmão. Não vá. Não vá. Você está no mundo de José. Ele foi o sucessor de Moisés. Porque Deus viu este jovem. Esse jovem entendia que sem a presença de Deus, as coisas não acontecem. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos terminar com todos esses três. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, a Bíblia fala para nós que esse moço, esse jovem, há seguidores de homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus Cristo. Há pessoas que querem ouvir palavras do seu paladar. Mas eu quero te dizer nesta noite, fique com a presença de Deus. Não saia da tenda. Continue na tenda. Porque é na tenda que Deus revela os mistérios para nós. Aleluia. Às vezes nós ficamos decepcionados com líderes. Ou talvez vocês, filhos, ficam decepcionados com seus pais. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não saia da tenda. Não saia da presença do Senhor. Aleluia. Não saia da presença do Senhor. Eu quero profetizar sobre esta igreja. Um campo de bom sucesso. Que Deus levante jovens, homens, mulheres que só saiam do lugar se Deus mandar. Que não acompanhem líderes que saiam em rebeldia. Moisés, se você sair da tenda sem a presença de Deus, eu prefiro ficar na tenda. Você é 10, você entrega muito, você é um cara bom, mas eu prefiro a presença de Deus, Moisés. É ela que me sustenta, é ela que me traz alimento. É por isso que Josué disse: eu não sei vocês, pessoal, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Não desfaleça, não enfraqueça, ainda que você venha ficar decepcionado com alguém, ainda que você por algum momento quer enfraquecer, mas continue na presença de Deus. Não saia da tenda. Não saia da tenda. Deus quer levantar herdeiros. Deus quer levantar sucessores que preguem a palavra, que ministrem a palavra. Aleluia, aleluia. 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 Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Aleluia. Oh Deus, nos prepara, Senhor.
Deus, os fracassos da vida, nos tirar da tua presença, Senhor. Eu quero permanecer na tenda. Eu quero permanecer na tenda. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, amor. Algum momento, termos saído da tua presença. Termos saído da tenda. Nos perdoa, meu Deus. Nós queremos levantar um altar, uma tenda na nossa casa, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Deus me dá força para levantar uma tenda no teu trabalho, Senhor, onde a tua presença esteja. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Talvez você seja um rapaz muito admirador de alguém, de um pastor, de um líder, talvez do seu pai, talvez da sua mãe. E se por algum momento a sua mãe, seu pai, seu líder, alguém que você admira falhar, saiba que tem a sua milagre. Ele te sustenta. Porque quando a gente fica decepcionado com alguém, o desejo que a gente tem é parar, é cair. Saiba que tem a segunda marcha. Ele te sustenta. E ele fala: permaneça, porque é onde eu vou falar com vocês. Que Deus abençoe vocês. Que tenha um carnaval na tenda do Senhor. Oh! Carnaval na presença do Senhor.
Ele está na tenda da congregação. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela chuva. Obrigado por Deus. Aleluia. A presença é tão real, tão forte nos lugares. Obrigado. Sabe, alguém quer voltar para a tenda? Ele precisa voltar para a tenda da congregação. Volte para a tenda da congregação. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Nós iremos embora para casa. Nós continuaremos na presença de Deus. Aleluia! Vamos amanhã descansar, viajar ou trabalhar, o que seja. Nós continuaremos na presença de Deus. Oh Deus, que todos os momentos da nossa vida nós estejamos na tenda da congregação e adoração, queimando incenso diante do Senhor, em adoração, entregando a nossa libação, oferta movida, um coração ouvido na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tu fazes. Leva-nos em paz, leva-nos em paz para os nossos lares. É o que nós pedimos, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, o que vive e que reina para todos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, que todos nós de maneira cantada digamos ao Senhor. Lutando pela nossa família. Sexta-feira, continuação, fechamento do tema Arminianismo e Calvinismo.